Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição do nosso canal Dois Toques, a casa do gigante glorioso. Hoje eu vou responder a 3 perguntas de vocês, né? Muita gente me perguntando, são questionamentos muito naturais. Por que sempre um português? Por que John Textor não efetivou o que já estava? Por que não trouxe um treinador brasileiro já acostumado com o Campeonato Brasileiro e tal? Por que um português mais uma vez? Eu vou responder para vocês essa pergunta. Também muitos querem saber, e o Arthur Jorge? Como é que é o Arthur Jorge? O que o pessoal lá de Portugal comenta sobre o trabalho do Arthur Jorge? Eu vou trazer uma pessoa de Braga que vai comentar para vocês tudo sobre o Arthur Jorge, tá certo? E vamos comparar o maior treinador do futebol brasileiro na atualidade, que é o Abel Ferreira, em números, com o Arthur Jorge. Vamos lá, vieram da mesma escola, vieram inclusive do mesmo time. Como é que foi o Abel Ferreira em comparação com o Arthur Jorge? Como foi a chegada do Abel Ferreira ao Palmeiras? O que era dito? Enfim, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Gente, quero agradecer demais a todos vocês que estão se inscrevendo aqui. É o nosso 3º dia, né? Indo para o 4º dia de canal e a gente está com mais de 5.000 inscritos. Muito bacana o apoio que vocês vêm dando aqui para o nosso canal Dois Toques, a casa do gigante glorioso. E muitos que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritos. Então a gente convida você, se inscreva no nosso canal, nos ajude a atingir rapidamente essa marca de 10.000 inscritos, mostrando que nós temos muita força quando estamos unidos. E eu agradeço demais a cada um de vocês, convocando aí pra gente se inscrever no Dois Toques, a casa do gigante glorioso. E o GG retorna na semana que vem com os seus trabalhos normais, e aqui no Dois Toques a gente vai ter um conteúdo todo especial para cada um de vocês, tá certo? Vamos lá! Antes de mais nada, muita gente falando, pô, Arthur Jorge, o que o pessoal lá de Braga acha do Arthur Jorge? Então eu vou chamar um amigo meu, que é empresário, é influenciador, tem canal no YouTube, inclusive falando sobre essa conexão Rio-Braga, né? Eu vou chamar o Leandro, que é um morador de Braga, tá? Radialista, enfim, muitas coisas. Tem um canal no YouTube, tem também o seu blog, tem a página no Instagram, tudo tá na descrição do vídeo se você quiser acompanhar. Vou chamar o Leandro para falar um pouquinho sobre o Arthur Jorge e como botafoguense, morador de Braga, a expectativa aí pelo novo treinador. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos aí do canal Gigante Glorioso. Gente, hoje eu tô aqui atendendo ao pedido do Guilherme para falar para vocês um pouquinho mais sobre o novo técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que está deixando o Sporting Clube Braga. Já adianto que eu não sou um especialista em futebol, sou um apaixonado pelo Botafogo, mas adotei aí o Sporting Clube Braga como meu clube de coração, porque é o clube da minha cidade e é meu vizinho. O estádio fica ao lado da minha casa. Então tive a oportunidade de acompanhar a temporada 22-23 do Arthur Jorge, como a de 23 para 24. Eu sei que algumas pessoas aí estão falando que o Arthur Jorge já sairia agora no final da temporada. Essa informação não procede. Para vocês terem uma ideia, essa notícia caiu como uma bomba aqui. Todos os canais aqui da região do Minho, aqui de Braga, estão falando sobre o assunto. Acho que ninguém esperava que o Botafogo fosse pagar uma multa aí de 10 milhões de euros para tirar o técnico tão querido, porque ele é muito querido pelos adeptos, pelos torcedores, pela direção e também pelos jogadores. Acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer. Eu acho que o Textor conseguiu seduzir ele com o projeto Botafogo. E o porquê que eu acho que ele é uma excelente aposta aí do John Textor? Ele passou por todas as categorias de base do Sporting Clube Braga. Se você não conhece o Sporting Clube Braga, gente, eu garanto para vocês aqui que a estrutura desse clube é muito maior do que qualquer clube aí do Brasil. É uma coisa fora da caixinha mesmo, é uma estrutura muito boa e com esse conhecimento acredito que o Arthur Jorge possa fazer um excelente trabalho com os garotos. Para vocês terem uma ideia,
Ele fez agora, conseguiu promover um garoto ali, dar confiança para ele e foi a maior venda do Sporting Clube Braga. Foi agora há pouco tempo, 32 milhões de euros. Então, ele é um cara que tem esse potencial. Ele tem a mesma escola aí do Abel Braga. Ele é um cara bom de vestiário, motivador, mexe muito com o psicológico do pessoal, levanta o astral. Ele é um cara muito querido e é um cara ofensivo. Eu acho que vai dar muito certo com o time que nós temos. O nosso ataque é muito poderoso e eu acho que ele vai conseguir ajustar. O que as pessoas reclamam muito dele é a parte defensiva. Mas olha só, a estrutura do Braga é uma estrutura muito boa, como eu falei, melhor que a de muito do que todos aí do Brasil. Mas também nós temos grandes forças aqui, como o Benfica, como o Sporting, como o Porto. Então os concorrentes dele, a diferença de qualidade de um time para o outro era muito grande. Coisa que não vai acontecer, que não tem mais com o Botafogo aí no Brasil, pelo menos é a forma que eu vejo. Então, acredito que não tenhamos muito problema em relação a isso. Resumindo, é um cara bom de vestiário, é um cara que conhece toda a base, já passou por todos esses processos e é um cara que trabalha mentalmente os jogadores e a parte ofensiva. Eu acredito que vai dar certo, é um grande nome, as pessoas não estão levando fé, podem levar fé, tem tudo para dar certo. É claro que é uma incógnita, né? Poderia trazer o Guardiola e também não dar certo. Mas eu acredito no Arthur Jorge e espero que vocês aí apoiem ele aí, porque o pessoal daqui ficou triste, bem triste. Valeu, Guilherme, espero ter ajudado. Um abraço. Valeu, Leandro! Obrigado aí pela participação. Vocês estão vendo, né? Alguém que acompanhou de perto o trabalho do Arthur Jorge tem muito mais autoridade do que eu, que não acompanhei, né? Falando aí sobre a expectativa do novo treinador do Botafogo. Agora vamos lá. Primeira coisa, né? São duas questões que eu quero trazer aqui. Por que essa insistência do John Textor em trazer um treinador português? Por quê? Vamos lá. Isso não é algo... É uma teimosia do John Textor, é uma simpatia que ele tem pelo futebol português e tal. Galera, nada disso. Isso é método. Isso é uma metodologia. É um método que não é só o John Textor que está adotando. Isso vem sendo adotado em vários países, em várias escolas de futebol do mundo. Para vocês terem ideia, de 2006, do século XXI, né? Vamos lá, pegar o início aí do século XXI, 2021 para cá, os treinadores portugueses conquistaram mais de 70 títulos em 30 países diferentes. 70 títulos, mais de 70 títulos, 75 títulos em 30 países diferentes. Por que isso vem acontecendo? Sorte? Efeito Cristiano Ronaldo? Então, galera, método. E que método é esse? Por que o John Textor insistiu em trazer um português e por que veio o Arthur Jorge? Vamos lá, vamos às respostas. Metodologia que foi iniciada lá no final dos anos 90. Eu assisti a uma entrevista do Paulo Vinícius Coelho e a outra do ex-treinador do Wolverhampton, da Inglaterra, por onde passou o Bruno Lage, né? O Nuno Espírito Santo. Eu assisti na entrevista deles dois e falei, cara, não é possível que tenha sido isso. Eu vou pesquisar. Eu vou para os livros também, eu vou pesquisar. E realmente, Portugal voltou para a escola. Falar isso num país que não enxerga a educação como ponto principal, a educação formal no Brasil, ela é deficitária, voltar para a escola soa como algo, não dá, né? Futebol é uma coisa, escola é outra. Portugal voltou para a escola, meus amigos. No final dos anos 90, a Universidade do Porto e o Instituto de Educação Física da Faculdade de Lisboa, eles trouxeram o futebol para as academias, para as universidades. E qual foi a grande sacada da Universidade do Porto e do Instituto de Educação Física de Lisboa? Trazer para a universidade, formar profissionais dentro da universidade com foco em priorização tática e na questão física. Então, a formação de preparadores físicos e a formação de estudiosos táticos. Esse foi o objeto, basicamente, aí, o diferencial da escola portuguesa no final dos anos 90. Para vocês terem ideia do impacto disso, num curto, médio prazo, tá? O impacto disso.
No campeonato local, em Portugal, antes de 2006, quando grande parte desses alunos que estudavam futebol nessas universidades, lá no final dos anos 90, quando grande parte desses alunos já estava se formando e entrando no mercado, né, a partir de 2006, 2007, temporada 2006-2007, foi a última em que um clube português teve o comando de um técnico estrangeiro para ser campeão local, campeão português. Antes de 2006, quase 70% dos treinadores campeões portugueses eram estrangeiros. Quase 70% dos treinadores campeões de Portugal não eram portugueses. Desde a temporada 2006-2007, que o Koen Andres foi campeão, ele era auxiliar do Louis van Gaal no Ajax, holandês, foi campeão com o Benfica na temporada 2006-2007. A partir daí, nenhum treinador estrangeiro mais foi campeão português. Apenas treinadores locais. E isso é inédito, comparando Portugal com campeonato espanhol, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato francês. Nenhuma liga tem esses dados que Portugal tem. E olha que a Alemanha tem os melhores treinadores do mundo, né? São os mais estudiosos do mundo. Inclusive, o treinador do Benfica dessa temporada provavelmente será campeão, né? E ele é alemão, tá? Quebrando aí uma escrita que vem desde a temporada 2006-2007. Então veja como o futebol português começou a formar os seus profissionais dentro dessa metodologia de priorização tática e preparação física, colocando primeiro dentro do seu próprio campeonato. Agora, como é que é a formação dessa galera? Se não todos, mas 90% desses treinadores formados a partir dessa geração, eles começam nas categorias de base. E aí eu vou trazer para vocês, como vocês viram aí na nossa thumb, né, na nossa capa do vídeo, uma comparação entre o Abel Ferreira e o Arthur Jorge. Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Arthur Jorge, hoje treinador do Botafogo. Ambos tiveram a sua trajetória nas divisões de base. Como também o Luiz Castro, como o Nuno Espírito Santo, como o Bruno Lage, como todos os treinadores, ou quase todos, dessa nova geração portuguesa que começa no século XXI, com formação acadêmica, tá? Então, Abel Ferreira começou lá no Sub-15, Sub-17, Sub-19 do Sporting Lisboa, depois sobe para o profissional, vai para o Sporting Braga e vai ter uma campanha histórica no Braga. Antes do Arthur Jorge, hoje treinador do Botafogo, o Abel Ferreira era o treinador do Braga com os maiores números na Liga Portuguesa, no Campeonato Nacional. Pra vocês terem ideia, em 103 jogos, o Abel Ferreira ele conquistou 63 vitórias. 63 vitórias, 15 empates, e aí 25 derrotas. Em 103 jogos, 63 vitórias com o Braga. Ele tinha o recorde de pontos do Braga na Liga Portuguesa, antes do novo treinador do Botafogo, que nos mesmos 103 jogos, o Arthur Jorge tem uma vitória a mais do que o Abel Ferreira. Ele tem 64 vitórias em 103 jogos, com 15 empates e 24 derrotas, uma a menos do que o Abel Ferreira, que tinha 25 derrotas. Com a diferença de que o Arthur Jorge não ficou na quarta colocação. A melhor colocação do Abel Ferreira com o Braga foi a quarta colocação, mesmo tendo batido recorde de número de pontos na Liga Portuguesa. O Arthur Jorge foi além, bateu o recorde do Abel Ferreira e chegou à terceira colocação do Campeonato Português, chegando à Champions League e conquistando a Taça da Liga, conquistando um título com o Braga. Então, se nós pegarmos a forma do Abel Ferreira e a forma do Arthur Jorge, é a mesma, tá? É a mesma forma. O Abel vai para o PAOK, não tem grande destaque, né? Não foi brilhante nem no Braga e nem em termos de resultado final, né? Bateu recorde no Braga, tal, foi muito legal, tal, mas não foi brilhante, porque o Braga não conquistou nada, né? Com o Arthur Jorge, mais brilhante, porque conquista a taça e vai à Champions League, né? Depois ele vai para o PAOK, assim, de destaque, aí eliminou o Benfica na Liga, tal, beleza, mas na Liga Europeia, mas nada de destaque. E vai para o Palmeiras dessa forma. Esse é o Abel Ferreira que chega no Palmeiras, sem nenhum título, o maior trabalho dele tendo sido no Braga, em quarto lugar, com recordes e tal. Mas a questão não é essa. Por que o Palmeiras
pegou o Abel Ferreira? Exatamente pelo mesmo motivo que o John Textor insistiu em trazer o Luiz Castro. E exatamente pelo mesmo motivo que o John Textor quis trazer o Arthur Jorge. É a metodologia de trabalho. Quando o John fala em Botafogo Way, ele não pode implementar um modo de jogo Way sem um treinador que tenha gabarito para isso. É como se uma universidade quisesse remodelar todo o sistema educacional. Ela não vai contratar um professor experiente. Vou contratar esse cara que tem 30 anos de casa para remodelar. Não, ela vai pegar um professor com doutorado, formado numa universidade que tem a linha de pensamento parecida com a dela. Mas ele não tem experiência de mercado. Não, mas ele é doutor. Mas ele tem o PhD. Eu vou buscar alguém com currículo. Eu vou buscar alguém com conhecimento de causa para a implementação. Se vai dar certo o Arthur Jorge no Botafogo, não sei. O Gesualdo Ferreira, que é o cara que foi um dos fundadores dessa escola de pensamento lá na Universidade do Porto, ele não deu certo no Santos. Não é que não deu certo, ele ficou, 20 jogos, 15 jogos, e mandaram o cara embora. O Gesualdo Ferreira, que é um dos principais, é um dos cabeças disso tudo, lá no início do século, né, no final dos anos 90. Então, assim, se vai dar certo ou não vai, só o tempo vai dizer, tá? Agora, que tem tudo para dar certo, tem. O Paulo Vinícius Coelho falou uma coisa na entrevista que eu assisti num podcast, que ele falou assim, cara, no futebol brasileiro a gente tem a CBF Academy, tá? A gente tem a escola da CBF e tal, que inclusive bebe das águas da literatura portuguesa de futebol. Hoje os caras que vão estudar lá na CBF Academy, eles leem os livros portugueses. Então por isso que hoje se fala, né, não é ponta, é um extremo direito, extremo esquerdo, porque na literatura de Portugal eles usam o termo extremo, que é a mesma coisa do que ponta. Quem acha que é diferente nunca viu a literatura portuguesa se referindo a um ponta, tratando como extremo. Você tem várias palavras em Portugal que significam uma coisa, no Brasil o nome é outra, tá? Fato, terno, enfim, você tem um monte de palavras que são diferentes e significam a mesma coisa. Então, esses treinadores da CBF Academy, eles estudam a literatura de esporte portuguesa para implementação de tática no futebol, que é a literatura em voga hoje em dia. Então o John Textor pensa, para que eu vou contratar um cara que estuda os livros portugueses? Por que eu não vou lá na fonte? Eu vou buscar na fonte, eu vou trazer um treinador português, que é da escola e não estuda a escola. Tá? Então por isso que o John Textor, para implementar um estilo de jogo ofensivo, que tem a ver com o que ele pensa do Botafogo, ele tem que buscar na melhor escola atualmente do mundo, que é a escola portuguesa. Se são os melhores treinadores do mundo, não sei. Tem gente que acha que são os alemães, eu considero, acho também que os treinadores alemães hoje estão à frente, né? Mas a escola de futebol portuguesa, ela importa para o mundo inteiro, além de, dentro de casa, ela faz o bom trabalho desde 2006, 2007, está tendo essa exceção agora com o atual treinador do Benfica, tá certo? Então, galera, respondi aqui a 2 perguntas. Primeiro, vocês queriam saber do Arthur Jorge, eu trouxe aí o Leandro para falar para vocês. Por que o John Textor foi buscar um português? Tá aí, esse é o motivo. E uma coisa muito interessante, né? A terceira foi a questão da comparação com Abel Ferreira, né? Uma questão muito interessante. Como é que o Fábio Matias, em pouco tempo, fez o Botafogo dar certo e o Thiago Nunes não? O Fábio Matias é um estudioso de futebol. A gente já tinha falado isso aqui, né? E o Fábio Matias, ele é um estudioso, inclusive, desse método que vem dessas escolas de Portugal. Como é que ele trabalha tão bem a questão dos pontas no Botafogo e o Thiago Nunes não conseguia trabalhar? Uma questão é você ter ponta, outra questão é saber funcionar o estilo de jogo com 2 extremos. Né? Hoje em dia, o futebol, Paulo Vinícius Coelho falava isso há muito tempo, o campo diminuiu. Hoje o campo de futebol é muito menor do que foi há 20, 30 anos. Mudaram a métrica do campo? Não, não é isso não. É porque o jogo de futebol hoje ele acontece num espaço muito pequeno de 15 metros. Ele acontece naquele espaço central porque a linha de zaga sua está adiantada, perdão. A sua linha de zaga está adiantada. E a linha de ataque está recuada para combater a marcação, para fazer a marcação ali por zona, marcação sob pressão, né? E a linha de zaga está adiantada. Então eu tenho um jogo de futebol acontecendo
nesse pequeno espaço de 15 metros. Então, quando você fica insistindo, por isso que o camisa 10, a gente fala sempre do camisa 10, que é uma simbologia. Porque o 10 clássico, ele morreu. Ele morreu, a não ser que ele seja o Messi. O Messi, ele driblar 1, 2, 3, ele consegue, vai lá, lança pro cara, gol. Ele consegue fazer isso. Agora, um meia comum, ele tem dificuldade, porque o jogo está todo concentrado no meio. Então por que o 4-2-3-1 do Arthur Jorge pode funcionar muito bem com aquilo que o Fábio Matias já está trabalhando? Porque o Fábio, como um estudioso, ele aplica aquilo que ele estudou. Então ele potencializou Savarino e Júnior Santos. Você veja os gols do Botafogo contra o Aurora, os gols do Botafogo, o terceiro gol do Botafogo contra o Boa Vista, as diversas oportunidades de gol que o Botafogo vem criando depois que o Fábio Matias chegou. Exatamente, e a linha de zaga adiantada, muitas vezes a gente reclama, mas isso não é um problema tático, isso é um problema técnico. Isso é um problema técnico, a gente não tem zagueiros velozes para você jogar com a linha de zaga tão adiantada, mas o Fábio Matias arrisca. Por quê? Porque ele sabe que adiantando a linha, pressionando o adversário, a ter que fazer lançamento, a não trabalhar a bola, muitas vezes esses lançamentos são prejudiciais ao Botafogo. Mas ofensivamente o Botafogo fica muito mais forte, muito mais potente, porque a única saída para você sair desse meio campo arrochado é explorando os extremos. E quando você tem extremos como Jefinho, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos, mas tem muito ponta, ainda tinha o Vitor Sá, né? Mas tem que ter muito ponta. Agora a gente entende por que tem que ter muito ponta, porque o jogo está cada vez acontecendo num espaço menor. Eu não posso trabalhar a bola nesse espaço menor, eu preciso desafogar. Agora eu tenho que ter extremos de qualidade. Extremos que no 1 contra 1 chamem a responsabilidade, que é o caso do Júnior Santos, que muitas vezes foi o caso do Jefinho nesse início de temporada, tenho certeza que é o caso do Luiz Henrique, e pode ser também o caso do Savarino jogando pela direita, que é o lugar onde ele joga, que é o local onde o Savarino joga, ele vem quebrando um galho pela esquerda, e contra o Aurora foi muito bem. A gente viu ali alguns lances também dele na última partida contra o Sampaio Corrêa, em que ele foi muito bem. Então, a gente está entendendo o futebol e por que o John Textor, muita gente cara burro, teimoso, um monte de treinador dando mole, olha o Cuca, olha o Jair Ventura, olha o Mano Menezes, olha aí o fulano de tal. Mas ele não quer treinador brasileiro porque ele sabe que a fonte da sabedoria nesse momento está lá em Portugal. É de lá que a Europa vem bebendo. Então, se ele quer implementar um tipo de jogo competitivo, é um treinador português nesse momento que ele vai buscar. O futebol evoluiu. No Brasil, agora, criação de uma liga. Tá? Agora nós temos a formação de treinadores brasileiros academicamente, com investimento e tal. Quem sabe a gente pode ter treinadores brasileiros brilhantes, como o próprio Fábio Matias, que é um estudioso, e a gente vem percebendo como os resultados acontecem num curto prazo. Efetivá-lo agora seria um erro. Por mais que o Arthur Jorge não dê certo no Botafogo, aí vem aquela galera, engenheiro de obra pronta. Tá vendo? Tinha que ter efetivado, o cara estava bem, o cara isso, o cara aquilo. O Matias está começando um trabalho. Da mesma forma que o Abel Ferreira, que o Arthur Jorge, que o Luiz Castro começaram na base, né, até chegar ao profissional, o Fábio Matias, ele precisa ainda entender um pouco mais de Botafogo, ele tem que ter um pouquinho mais de estrada no Botafogo. E ao lado de um treinador de cuja literatura ele estuda, o Fábio Matias pode crescer muito, ele pode vir a ser um grande treinador, e que seja no Botafogo, mas no futuro. No momento, o John Textor quer implementar o Botafogo Way. O Fábio Matias tem tudo para participar disso, tá certo? Então respondi aí 3 perguntas. Por que um treinador português? E aí, essa comparação com o Abel Ferreira é o mesmo nível, é melhor, tal? Eu sou contra qualquer tipo de comparação, porque o cara tá chegando agora, mas só pra gente ver que é uma boa, a gente tem boa expectativa no Arthur Jorge, da mesma forma como o palmeirense teve no Abel Ferreira. E quem é o Arthur Jorge na visão de quem tá pertinho lá em Braga acompanhando, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se curtiu, compartilha, porque você sabe, aqui, 2 toques é a casa do Gigante Glorioso, e aqui também é Botafogo. Valeu!